Olá, meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência internada com um bebê no hospital público aqui de Covilhã. Então eu vou dar detalhes de como foi o atendimento, do tempo de atendimento, como foi o processo para ele se internar, quanto tempo demorou, em questão da alimentação, os direitos que o acompanhante tem, né, o dever também que ele tem, e como é o atendimento mesmo, assim, o cuidado, né, tanto dos enfermeiros quanto do médico, dos médicos que estão acompanhando com o paciente, né, com o utente, porque aqui em Portugal o paciente se chama utente. Aí eu vou dar mais detalhes a vocês. Vou começar a contar um pouquinho o motivo, né, de eu ter ido para a urgência. Assim que meu filho nasceu, o Isaac, né, o que nasceu aqui, ele ficou internado na neonatal porque ele teve icterícia e ele estava com o peso muito baixinho. Aí demorei bastante no hospital. Quando chegamos em casa, o meu filho mais velho, que é só 1 ano e 6 meses mais velho no caso, ele estava com a virose, ele estava bem doentinho. Então ele foi internado. Eu não pude ficar com ele porque eu estava cirurgiada e tinha um recém-nascido em casa. E o tempo que ele teve em contato com o meu recém-nascido, né, com o irmãozinho dele, ele meio que passou a virose para ele. Mesmo assim, não deixando ele ficar próximo e tal, mas o ambiente em si, da casa, né, fez com que o meu filho, o recém-nascido, adoecesse. E ele pegou bronquiolite. Aí eu estava em casa, né, meu marido estava com o Caleb no hospital e eu estava com o Isaac em casa. E aí eu comecei a ver que ele estava começando a ficar com uma secreçãozinha, começando a cansar e eu fiquei nebulizando ele em casa, né. Quando eu vi que realmente ele estava cansado, aí eu levei ele para o hospital, era uma segunda-feira. Aí eu levei ele para urgência, né? Como ele não tinha nada, documento nem nada, eu cheguei lá, dei o meu documento e aí ele deu entrada na urgência. Foi extremamente rápido, não demorou nem 5 minutos e ele entrou. Aí fizeram lá os exames nele, né? Fez a anamnese perguntando pra mim o que é que tinha acontecido, porque eu tava levando ele na urgência. E depois fizeram o examezinho nele pra fazer a oximetria, pra ver a saturação dele, pra ver como é que ele tava respirando, porque eu disse que ele tava cansado, né? E quando deram lá, tipo, tava tudo normal, a saturação dele tava normal. Mas eu fiz, mas ele tá cansadinho e tal, e não deixaram eu ir pra casa, né? Fiz, como ele é recém-nascido, vamos avaliar. Aí deram entrada na urgência e ele passou da triagem, né? Quando ele foi pra sala lá, que pediram pra eu tirar a roupinha dele, pra colocar aquela maquininha, sabe? É porque eu não sei o nome, mas é uma máquina que vê a saturação melhor. E aí quando botaram, viram que realmente a saturação dele tava bem baixa. E já falaram assim pra mim, ó, mãe, ele vai ter que ficar internado, porque como é um recém-nascido, eles não podem liberar, né? Porque pra gravar é 2 segundos. Aí, isso eu cheguei, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, umas 11h30, já sabia que ele ia ser internado. E quando foi mais ou menos 1h30, assim, depois do almoço, 2 horas da tarde, não lembro exatamente, nós subimos já para a central de pediatria, né, de onde as crianças ficavam internadas. E o irmão dele estava internado no quarto do lado, só que eu não podia ter contato com o meu filho mais velho, o Caleb, e nem o meu marido podia ter contato com o nosso mais novo, porque eram doenças diferentes e que poderia ter essa infecção cruzada. Aí não deixaram a gente ficar assim nessa troca. Aí voltando, antes de eu entrar lá para a área de internação, de internamento na área lá de pediatria, eu cheguei, como eu disse a vocês, eu cheguei mais ou menos na hora do almoço. Então, mesmo ele não estando internado, já tive direito à alimentação. Ele também teria, só que como ele era bebê, ele não tomava fórmula nem nada, ele só era peito, né? Então, eu tive direito à alimentação. Aí eu podia escolher se eu ia pro refeitório me alimentar ou se eles levavam a comida lá no quarto. E eu escolhi levar a comida no quarto. Aí ele foi internado, né? No que ele foi internado, eu tinha a obrigação de ficar com ele, porque eu amamentava.
e porque ele era um recém-nascido, então ele não podia ficar desacompanhado, né? Lógico. Na neonatal, eu podia sair e voltar a cada 3 horas, ou quando precisasse ele ligava, mas lá na pediatria não, tinha sempre que alguém ficar lá. E como ele mamava, então eu que ficava, né? A mãe que ficava. E aí vamos para a alimentação. Eu tinha direito a café da manhã, que era o pequeno almoço, ao lanche da manhã, ao almoço, ao lanche da tarde e à janta. E aí essas 5 refeições, eles davam sempre uma fichinha e eu escolhia, né? Se eu ia para o refeitório comer ou na lanchonete, ou se eu ficava lá em cima e pedia a comida, né? Ou eu também podia ir no refeitório, pegar a comida e dizer que ia levar pro quarto. Aí eles colocavam numa marmitinha e eu levava pro quarto comer. E ele tinha a mesma quantidade de refeição. Como eu estava amamentando, eu ainda podia solicitar uma alimentação extra, no caso uma alimentação na madrugada. Porque como amamenta, né, a gente precisa se alimentar bem, beber bastante líquido. Então, quando dava madrugada assim, se eu tivesse com fome, aí eu falava, pode trazer um lanchinho pra mim? E eles sempre estavam lá solícitos a entregar. Aí, em questão ao acompanhamento médico, o médico ia sempre lá uma vez ao dia. E se o caso fosse muito sério, assim, muito grave, ele ia mais vezes lá. Agora, a criança tem acompanhamento 24 horas dos enfermeiros. E, gente, isso é incrível, incrível, incrível. Literalmente, 24 horas. Eles ficam lá pra tudo. Quando a gente ia comer, no caso, quando o responsável vai comer, a gente ia, avisava os enfermeiros e eles ficavam tomando conta. Como o Isaac era recém-nascido, eu tinha que deixar ele no berço, né, na cama, e sempre ficava alguém no quarto mesmo. E lá eles tinham também um educador, uma pessoa assim que ficava tomando conta das brincadeiras enquanto ele estava internado. Como o Isaac era muito bebezinho, ela ia lá só falar, mãe, põe ele de bruços para ele brincar. Aí levava um ursinho, uma coisinha assim para ele poder ficar estimulando enquanto ele estava no hospital, né? Já Caleb levava um brinquedo mesmo para ele ficar brincando lá e estimulando ele a brincar. No de Caleb, eu posso dar outro detalhe para vocês, que o caso dele foi diferente, ele é uma criança maior e foi uma doença mais complicada, né? Isaac, ele passou uma semana internado, ele deu entrada numa segunda-feira e saiu na outra segunda-feira, segunda-feira da outra semana. E só deixaram ele sair depois que ele passou 24 horas sem usar o acesso do oxigênio e com a saturação dele, ele conseguindo sustentar, né? Como ele era muito recém-nascido, ele estava com 20 dias de nascido, não podia tomar medicamento nem nada, então era literalmente só peito. E eles ficavam vendo, analisando o tempo todo, tirando saturação, pressão arterial, vendo a frequência cardíaca. Ficava uma pulseirinha, tanto no pé dele ou era na mão, sempre trocavam, né? Que ficava vindo a frequência cardíaca dele e a saturação, e ele ficava com oxigênio. E uma vez por dia, quando vinha uma necessidade, assim, porque ele estava com muita secreção, aí iam lá fazer a aspiração ou se não a lavagem, né? Aí a mãe também tinha que estar de olho no filho para poder dizer, ele tá com muita secreção, faz isso. Ou senão, o que vocês acham que deve fazer? E eles sempre estavam lá. Eles não ficavam assim, aperreando a pessoa, né? Como ele era um recém-nascido, eu ficava num quarto sozinha com ele. E eles iam lá de hora em hora, ou se apitasse a maquininha, quando a saturação dele baixava muito, apitava a maquininha, então eles iam lá correndo para ver o que estava acontecendo. Então, assim, foi muito incrível mesmo. Eu dei graças a Deus, porque o hospital daqui é excelente, não tenho o que reclamar. A saúde pública daqui é excelente, tanto no centro de saúde, que é o postinho, né, o famoso postinho do Brasil, como o hospital mesmo em si, a urgência daqui, a infantil, é muito rápido mesmo. Para internar também, é muito rápido. É só mesmo o tempo assim, do médico analisar, ver a situação do paciente e dar entrada nos documentos, né, na internação.
é muito rápido. Então, assim, eu não tenho mesmo o que reclamar. Foi ótimo, os médicos são muito pacientes, são muito carinhosos com as crianças. Essa é a minha experiência. Muito carinhosos com as crianças, eles dão medicamento quando necessário. Isaquinho, quando ele chegou lá, ele tava com dermatite no rabinho, né, no bumbum. E a gente não, a pomada que eu tava usando nele não tava fazendo efeito, então eu peguei e mostrei a médica, eu fiz, ó, isso aqui é brotoeja por conta do calor ou é realmente alguma dermatite por conta da fralda, né? Se ele tava com alergia à fralda. Aí ela analisou, ela fez, ó, vou passar uma pomadinha pra você, que é de dermatite, e você coloca nele de manhã e à noite. E amanhã eu venho aqui novamente pra analisar e ver como tá. E quando viu, realmente era uma alergia que ele tava, a fralda, e ele teve essa alergia mais ou menos até uns 2 meses de idade, e depois, hoje, graças a Deus, ele já tá curado. E ela passou a pomada e deu a pomada, então a gente não pagou por isso. A gente não paga por absolutamente nada. Quando se trata de saúde infantil, aqui em Portugal não se paga nada, você é isento de tudo, a não ser que ele passe um medicamento para você comprar e levar para casa. Aí você paga, né? Porque você mesmo que vai, mas se for um medicamento que eles passam lá no hospital, você não paga nada. E um exemplo, o caso da pomada, né? Eu usei no hospital, mas eles deram para eu levar para casa, porque eles não iam descartar, porque senão eles teriam que descartar a pomada. Então eu trouxe para casa. E tudo que tinha lá, que ele usava lá, era o hospital que dava. Se ele não tivesse roupinha, um exemplo, eu levei pouca roupa e não tivesse ninguém que levasse roupa para ele lá no hospital. Então o hospital disponibilizava também de roupa, assim como fralda, lenço umedecido, que é as toalhitas, né? O hospital disponibilizava tudo, minha gente, tudo, tudo, tudo. É um hospital de primeira linha. Essa é a minha experiência com o hospital Pero da Covilhã. Ele é um hospital universitário, então assim, sempre tem um estudante de enfermagem, um estudante de medicina, no caso de pediatria ou de neonatologia, que sempre está lá junto com o médico mesmo responsável. E como é um hospital público, né, não é sempre um médico que vai acompanhar ele do início ao fim. Ele tem contato com vários médicos. E eu vou dizer a vocês, foi incrível. Depois de uma semana viemos pra casa. Na hora que a gente tá vivendo, né, a gente fica, ai meu Deus, mas ele já tá bom, porque não manda pra casa, sei lá o quê. Eu trato ele em casa, porque a gente fica meio assim aflito, né, ele tá tanto tempo no hospital. Mas depois que passa, que você acalma e vê a tempestade por outros olhos, né, mais distante, aí a gente vê o cuidado de Deus com o nosso filho, né, e o cuidado dos médicos com o nosso filho também. Então, assim, foi incrível, incrível, incrível. E eu não tenho o que falar da saúde pública aqui de Covilhã. Não tenho o que falar do hospital. Quando eu estava grávida, eu fui muito bem atendida. Quando meu filho precisou, ele foi muito bem atendido. Quando meu marido precisou, ele foi muito bem atendido. Os meus 2 filhos foram muito bem atendidos. Nós 4 já necessitamos da urgência, né? E fomos bem atendidos. Quanto ao atendimento de adulto, é um pouco demorado, porque é um hospital para toda a cidade, mais algumas cidades ao redor. Então ele fica um pouco sobrecarregado. Mas para grávida mesmo, o atendimento é muito rápido, você passa praticamente na frente de todo mundo, independente do seu nível de urgência. Se for uma coisa mais simples, uma coisa mais grave, você já passa na frente de todo mundo. E é incrível, minha gente, incrível, incrível, incrível. Eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele colocou a gente nessa cidade. Porque eu não sei como seria, né? Eu sei que já falaram que tem outros hospitais aqui que o atendimento não é tão bom. Mas também eu acho que é de pessoa para pessoa, né? Do dia para dia, como eu sempre falei. Aqui em Portugal é o país do depende. Depende de quem vem atender, do dia, da estação, depende do problema, enfim. Mas eu só queria dizer um pouquinho da nossa experiência, contar para vocês como foi a nossa experiência. E vocês que já estão aqui ou que estão chegando, que vocês tenham uma experiência tão boa quanto nós tivemos, né, com o hospital daqui. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Então, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal. E se vocês quiserem saber mais temas, assim, se vocês quiserem que eu conte como foi a experiência com a internação de Caleb, como foi o meu parto, como foi todo o pré-natal, né? O que eu tive direito, o que eu não tive direito, o que eu consegui. Enfim, tudo que vocês quiserem saber, só é vocês deixarem no comentário e aí eu consigo fazer um vídeo, né? Mediante ao que vocês pedem. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.